Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do momento que você está assistindo esse vídeo aí. Bom, estou aqui representando o grupo composto por Bruno, Carlos, Eduardo, Luciele, Luan, Matheus, Matias, Vitorino e eu, Vitor, para falar sobre os impactos da greve dos caminhoneiros ocorrido no dia 21 de maio até o dia 1º de junho de 2018. A paralisação dos caminhoneiros constituiu uma parada nacional do transporte de carga. Os grevistas manifestavam contra os reajustes frequentes do preço do combustível, principalmente do diesel, que é o combustível utilizado nos caminhões. Este preço que vinha sendo aumentado desde 2017 frequentemente. Ocorreram bloqueios nas rodovias em 24 estados brasileiros e no Distrito Federal. A paralisação da categoria gerou uma crise de abastecimento em todo o país e falta de diversos produtos, como, por exemplo, gás de cozinha, combustível nos postos de combustíveis, alimentos nos supermercados, querosenes nos aeroportos, remédios nos postos de saúde. Além disso, houveram suspensões das aulas em escolas e universidades devido à falta do transporte público. A falta de distribuição de alimentos prejudicou as vendas em restaurantes, que tiveram que chegar até fechar as portas devido a este problema. Segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal, a ABPA, no início de junho, que a greve havia impedido a exportação de 120 mil toneladas de carne de frango e suína, desde o início dos protestos dos caminhoneiros, e que o número de aves mortas já chegavam a 70 milhões. Ou seja, tivemos perda de 120 mil toneladas de carne e mais de 70 milhões de aves foram mortas. Muito disso devido à falta de ração para os animais. A estimativa inicial da BPA é de mais de 3 bilhões de reais em perdas no setor, devido à comercialização prejudicada no mercado interno, animais mortos, custos logísticos e perda de contratos de exportação, entre outros. A falta de alimento nos supermercados, somada ao desespero da população, ocasionou um aumento na procura e, ao mesmo tempo, que a oferta diminuía drasticamente, ou até mesmo não existia. Dessa forma, os preços dos produtos aumentaram devido à lei da oferta e da demanda. Este aumento foi mais notável em produtos perecíveis e de consumo diário, como frutas, verduras e, como é de se esperar, nos combustíveis mais comuns, como álcool e gasolina. Visto que os valores dos salários, ou seja, a renda de cada indivíduo não aumentou, como com o aumento do preço, com o aumento do preço de muitos produtos que estão incluídos na cesta básica, pode-se dizer que houve um aumento momentâneo na inflação. Vale a pena recordar que o INPC e o IPCA são calculados mensalmente com base em produtos da cesta básica. Este índice é usado como base para a avaliação da inflação. Agora falaremos um pouco sobre as previsões dos especialistas da área para o ano de 2019. A previsão do mercado financeiro para a inflação em 2018 avançou de 3,65% nos dias 27 de maio para, no dia 2 de junho, 3,82%. Para o resultado do PIB em 2018, os economistas dos bancos baixaram a previsão de crescimento de 2,18% para 1,94%. Vale salientar de uma visão macroeconômica que muitas empresas de grande porte têm durante a paralisação tiveram grandes perdas por falta de matéria-prima, no caso, metalúrgicas, e estoques muito altos, ocasionando perdas alimentícias, como por exemplo leite. É lógico pensar que se a empresa não produz, o PIB diminui, e deste modo ocorreu várias previsões e expectativas para o próximo ano. Em 2019, a expectativa do mercado para a expansão da economia recuou de 3% para 2,8%. Para o fim de 2019, a estimativa do mercado financeiro para a Selic continuou de 8% ao ano. Deste modo, os analistas seguem prevendo alta nos juros do ano que vem.
A previsão do relatório para a entrada de investimentos estrangeiros diretos no Brasil em 2018 recuou de 75 bilhões para 71 bilhões. E para 2019, a estimativa dos analistas caiu de 80 bilhões para 77 bilhões. O relatório do Mercado Focus, divulgado nesta segunda-feira, dia 11 de junho de 2018, pelo Banco Central, sigla BC, mostra que a mediana para o IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, este ano foi de 3,65% para 3,82%. Também com influência sobre as projeções de inflação no mercado, o dólar à vista acumula uma alta de 11,75% em 2018. Mesmo que nessa sexta-feira, a moeda americana registrou queda de 5,35% após as atuações do Banco Central. Bom, como o Banco Central influencia, certo? Para o controle da inflação, o governo se utiliza da taxa Selic. A taxa Selic seria uma taxa de juros básica. Em termos gerais, é o quanto custa o dinheiro. Vamos fazer uma exemplificação para ficar fácil. Para controlar a inflação, eles podem tanto aumentar essa taxa ou diminuir. Por exemplo, aumentando essa taxa de juros no empréstimo, desestimula o consumidor de emprestar dinheiro e consumir. Deste modo, havendo menos procura e o menor valor dos produtos. Isso, no geral, diminui consequentemente a inflação, devido à lei da oferta e da procura. Para o ano de 2018 e 2019, espera-se que o governo tenha uma taxa básica de juros Selic maior. Como curiosidade, um dos principais motivos do aumento do valor do dólar é que a taxa de juros básicos dos Estados Unidos aumentaram. Deste mesmo modo, o preço do dinheiro americano também aumentou, fazendo com que os próprios norte-americanos que possuem dinheiro no exterior começassem a retornar os seus investimentos ao seu próprio país. Bom, essa foi nossa apresentação e muito obrigado para você que assistiu. Bye!